Juízes 13, nós vamos ler do versículo 2 ao 6. Encontraram aí, o irmão dos Juízes? Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça de seu filho que você vai ter. Porque o menino, você pode dizer comigo, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Aleluia. Você pode dizer comigo mais outra vez? O menino será consagrado a Deus desde o nascimento. Obrigado. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deixa eu dizer algo para você, né? Essa história de Sansão, eu já contei ela aqui, já falei já algumas vezes sobre esse texto, mas sempre tem algo novo que você pode acrescentar e passar para a igreja. Toda a história bíblica, todo o ensinamento que Deus deixou aqui para nós, tem um propósito. Primeiro propósito, você se identificar com a história e tentar tirar proveito para a sua vida. Para a sua vida. Deus não deixou isso aqui por acaso. Está aqui porque existe um propósito. Então nós estamos falando, e nós vamos falar nessa noite, sobre um homem que era nazireu de Deus desde o seu nascimento. Esse menino foi gerado por Deus no ventre da sua mãe. Israel estava numa depressão terrível. Israel estava debaixo de um jugo de escravidão muito grande, por causa dos seus pecados. Todo pecado vai levar você à escravidão de alguma coisa, em algum momento, em alguma situação. Israel, aqui era toda a nação. Então Deus fez o quê? Levantou um garoto, gerou um garoto no ventre da mãe, a mãe era estéril, e aquele menino foi gerado por Deus. E a Bíblia diz que havia um propósito no nascimento desse menino. Agora, Deus orientou Manoá como esse menino deveria ser criado. Porque ele era separado por Deus, ele foi separado por Deus. Entende? Ele não podia tomar bebida forte, vinho. Ele não poderia chegar perto de defunto. Era uma série de coisas. Porque esse menino tinha, certo, um destino. E o destino desse menino era libertar Israel. Todo Israel. E eu quero passar para vocês algumas coisas muito interessantes. Eu quero que você grave isto. Entende? Por quê? Porque isso aqui serve para nós. Todos nós que estamos aqui. Todos nós, indistintamente. Sua idade, seu nível, não importa. Você precisa aprender uma coisa. O diabo não respeita quem você é. O diabo não está nem aí com o que você tem. Pouco importa para o diabo. Ele não quer saber o que você é. Ele não quer saber o que você tem. Nada disso importa para o diabo. A única coisa que o diabo teme é quem você tem. É diferente. Mas o que você tem, pouco importa, porque ele pode, e ele tem acesso a muito mais. O que você é, o que é que importa para ele? Você é poliglota? O diabo fala todas as línguas, todos os idiomas. Tudo, todas as línguas existentes no mundo, todos os idiomas,
todos os dialetos, ele fala tudo. Qual é o homem que você conhece que tem essa capacidade? Na nossa igreja na França, tinha uma menina lá, na época, que falava 10 idiomas. Cabeção. Eu nunca vi ninguém mais do que isso. E se tiver, pouco mais, pouco menos. Agora, falar todos os idiomas, o diabo fala todos, entende todos. Então, o que você tem, o que você é, para ele não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Agora, quem você tem, aí sim faz diferença. Então, você precisa entender isso. Isso para nós é fundamental. Vou contar para vocês aqui, colocar, apenas relembrar vocês, porque o nosso tempo é curto, nesse culto, algumas façanhas de Sansão. Por exemplo, ele despedaçou um leão com as mãos, Juízes capítulo 14. Certo? Ele pegou um leão e rasgou o bicho no meio. Olha a força que o cara tinha. Isso não é normal, isso é coisa anormal. Ele matou 30 homens em Juízes 14. E arrancou os prepúcios deles. Ele capturou 300 raposas, amarrou um feno no rabo delas lá e tacou fogo. Igual você imagina. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Capturar 300 raposas. O bicho veloz. Ele matou muitos filisteus, Juízes 15. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele pegou uma cabeça de jumento e detonou 1000 homens. Não era nada normal, era tudo anormal. Mas havia o quê? Uma promessa sobre ele. E ainda assim, grava isto, ainda assim, debaixo dessa promessa, debaixo dessa santidade, debaixo desse propósito, o diabo não respeitou ele. O diabo não titubeou em destruir a vida dele. Ele arrancou as portas da entrada da cidade de Gaza, com tudo, e levou para uma colina defronte. E andou uma média de mais ou menos 1,5 km, ó, ladeira acima. Você imagina, umas portas da cidade de Gaza, que eram portas enormes, feitas de madeira. Olha o que esse cara fez. Se fosse ladeira abaixo, era difícil. Imagina ladeira acima. Agora, Sansão envolveu com 3 mulheres. Aqui está o gatilho dele. Todos nós que estamos aqui temos o nosso gatilho, temos as nossas fraquezas. Você tem que trabalhar isso. Se você não souber como trabalhar isso, o diabo vai destruir você nisso. Certo? É aonde ele vai pegar você. Casou com a mulher de Tímina, contrariando seus pais. Contrariando. E de repente, muitos de nós que estamos aqui hoje, né, se você for lembrar e trazer a sua memória, quantos estão com a vida enrolada porque contrariou, né, a orientação dos pais. Problema. Depois ele envolveu com uma prostituta de Gaza. Depois, no final da vida dele, foi envolver com Dalila, lá no Vale de Soreque. Dalila passou a régua nele, detonou ele. Então, Sansão tinha problema sério na área sexual. Sério. Você acha que isso é novo? Não é não, gente. Não é não. Não tem nada de novo. A Bíblia diz que não tem nada de novidade abaixo do céu. Nós temos que estar atentos. Porque aquilo que você não domina, vai dominar você. Isso é fato. O que você não domina, vai dominar você. Olha aqui. 7 estágios eu coloquei aqui sobre a queda de Sansão. Estágios que tanto eu como você podemos passar. Talvez você esteja passando.
Ou já passou? Todos nós podemos correr nisso aqui. Primeiro estágio, flerte. Troca de olhares. O cara flertou com quem não deveria flertar. Com a mulherada errada. E o que significa isso? Convivência, proximidade com o perigo. Você tem que cair fora. Onde é que você é frágil? Você tem que cair fora. Se você não dá conta de ver dinheiro, que vai meter a mão, cai fora. Ó. Se o seu problema é isto, então desvia. Ó. Mas o que ele fez? Ele flertou com aquilo que ele não deveria flertar. De que forma? Convivendo próximo. Você tem que ficar longe. E o que passava na cabeça do cara? Eu vou aproveitar o que puder, sem perder o controle. Não existe isso. Um dado momento na sua vida, um dado momento, em qualquer situação, você vai perder o controle. Você vai perder o controle da situação. Você vai ser controlado por aquilo que você julgava que tinha o controle. Não funciona. Talvez outra coisa que passou pela cabeça dele, isso aqui é um passatempo. Você não passa tempo com o pecado, irmãos. Você não brinca com o pecado. Não existe isso. Não tem esse negócio. Isso aqui é uma diversão momentânea. Não existe isso. Você não diverte com coisa errada. Não, não pode. Outra coisa que deve ter pensado, eu paro quando eu quiser. Saiu da mulher de Tímina, que tinha casado contra a vontade do pai, e foi para uma prostituta, lá em Gaza, lascou a vida dele, de lá ele caiu nas mãos da Dalila, lá encerrou o ministério dele. Encerrou a história dele. Precocemente. Precocemente. Outra coisa, auto-engano. Ok? Cuidado. A pessoa que vive debaixo do auto-engano, ele está totalmente iludido. Iludido. Se você se iludir com o que não presta, você vai se ferrar. Aqui você é controlado nesse estágio. E você não tem um controle mais. Você tinha um controle no início. Você perdeu o controle. Agora você é controlado. Aqui, ele está sob o controle total. Ele não tem mais força, meio de sair disto. Acabou. Outra coisa. Fragilidade. Fraco. Ele se revelou um homem fraco. Você não pode ser fraco. Nós, homens, precisamos ser fortes. Olha. Você não pode permitir que o mundo, o pecado, tenha domínio sobre você. Você tem que acordar, varão. Se você é casado, você tem uma esposa que espera por você. Se você é pai, você tem filhos que esperam por você. Decisão sua. Se você é líder numa empresa, no meu caso aqui na igreja, tem pessoas que esperam por nós. Então você não pode simplesmente se entregar. E aqui, nesse momento de fragilidade, as perguntas certamente para ele eram assim: onde está a sua força? Cadê aquele cara? Cadê aquele super-homem? Outra pergunta: cadê a sua determinação? Onde está a sua determinação de ser vencedor, de alcançar as vitórias que Deus prometeu para você, que você ganharia para Israel? Foi tudo já por água abaixo. Onde está o seu poder de decisão? Perdeu o poder de decisão. Quando você caminha de passos largos para o pecado, você perde o controle. Você não decide mais sobre nada. Você é simplesmente um que está sendo conduzido como se fosse um cordeiro, um carneiro, um animal que está sendo conduzido para o matadouro. Vai morrer. É questão de tempo. Onde está a sua capacidade de dizer sim e dizer não? Nós precisamos de ter essa capacidade.
Tem coisas que você não pode negociar, jamais. Não existe isso. Você não negocia com pecado, você não negocia com coisa errada. Nada, não, você não pode. Quer dizer, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos. Está chegando para mim o 3º neto. Ainda meus filhos, embora casados, eles ainda esperam decisão minha, direcionamento meu. Não poucas das vezes. Sobretudo o meu filho homem, vai na minha casa pegar ideia comigo, pegar conselho meu. E ele espera de mim que eu saiba como ajudá-lo. A minha filha do mesmo jeito. Então, eles esperam postura minha correta. E eu não posso falhar. E eu tenho que cumprir meu papel. É fácil? Não. Quem disse que é fácil? Nunca foi fácil. Fazer as coisas erradas é fácil, irmãos, mas o prejuízo é grande, é muito grande, não vale a pena. Certo? É você, homem, que está aqui, que tem um controle da sua casa, da sua família. Existem coisas que são inegociáveis, ora. Não tem como negociar. Como que eu vou negociar a integridade da minha família? Como que eu vou negociar com os meus filhos o que é bom para eles, o que é ruim? Não, é eu que tenho que definir. Ora. Sobretudo na idade que eles tinham no passado de criança. Eu que sei o que é bom para eles. Ora. Eu que sei qual que é o melhor caminho para eles. Eu sei qual que é o passo que eles têm que tomar. Não é eles que vão definir, não. Onde está a sua capacidade de controlar os seus pensamentos? Porque se você não controla seu pensamento vai destruir você. Você tem que ter controle sobre os seus pensamentos. Você tem que orar e dizer, Senhor, traz cativa a minha mente ao teu trono. Você tem que fazer esse tipo de oração todo dia. Porque nós não temos, na maioria das vezes, controle sobre os nossos pensamentos. Mas eu tenho, sim, autoridade para dizer, ei, para esse aqui não presta. Esse aqui não é bom para mim, eu não quero. Não. Sentado onde você está, pensamentos ruins vêm. Somos passivos por isso, de passar por isso. Porém, eu tenho autoridade, força, suficiente para dizer, esse pensamento está fora. Ó, deleto. Onde está a sua capacidade de controlar seus sentimentos? Ok? Cuidado com seus sentimentos. Sentimento é sazonal, cuidado. Ok? Cuidado. Vou largar minha família para arrumar outro negócio. Você é doido? Você fumou maconha estragada? Fica com essa dona aí, ó. Aguenta firme aí, vai dar tudo certo. Esses rapazes solteiros, cuidado, hein? Com quem vocês envolvem? Nossa. Hoje um rapaz me procurou aqui de manhã, achei interessante, mas pastor, apareceu uma loira topíssima. O olho da bicha azulzinho. Nossa, uma cavalona, daquelas manga larga, enorme. O que eu faço? Eu falei, calma primeiro. Você está nervoso. Tomou Santa Ceia? Ainda não, estou pensando o que eu vou fazer. Eu falei, me conta, como é que é a irmã? A irmã gosta de igreja? Não, pastor, ela gosta de fumar, gosta de beber. Eu falei, tchá, vai levar você para o esquino dos infernos. Mesmo? Eu falei, mesmo? Lógico que vai. Essa cavalona, na hora que você berar, você vai ver o coice. Cai fora, chuta quem lá, mas pastor, posso orar pelo menos para Deus fazer algo? Pode, mas ora de longe, ó. Não ora com imposição de mãos. Se você for orar com imposição de mão, vai dar ruim, nego. A irmã vai puxar você. Chuta quem laça. Eu falei para ele, chuta, vigia. Falei, dá uma olhada aqui na igreja, irmão. Se o seu problema é loira, tem umas meninas bonitas aqui, que eu falo assim, pinta o cabelo, dona, bora, tá com loiro nesse cabelo seu aí, para ver se... seu problema é esse. Outra coisa que é importante, certo? Outro estágio que Sansão passou, terrível,
certo? Depois da fragilidade, cegueira. Quando você está cego espiritualmente falando, você perde a noção da realidade. Certo? Você já não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Você não consegue perceber que você está conduzindo talvez a sua família para um buraco. Daqui a pouco cai todo mundo, porque você está cego. Você começa a racionalizar, e não funciona. A vida cristã não tem razão. Começa a falar besteira, começa a explicar o que não tem explicação. Irmãos, ouvir de pastor não é fácil, não. Tem uns caras que querem convencer você, quer convencer Deus. É conversa de bêbado para delegado. O bêbado quer convencer o delegado que está bem. Ah, para, né, varão? Não nasci ontem, não, varão. Bom, os caras querem convencer Deus. Ah, Senhor, dá um tempo aí que eu vou... Né? Passa a ser ridicularizado. Quando você entra nesse estágio de cegueira espiritual, você começa a ser ridicularizado. Você tenta provar o que é reprovável. Não funciona, irmãos. Não dá certo, ora. Não tem jeito, ora. Esquece. O cego, em via de regra, ele perde o juízo. Outro estágio, escravidão. Você está vendo que são estágios? Quando você brinca com o pecado, você vai entrando nesses estágios. Você não peca, primeiro que você não peca da noite para o dia. Você não sai daqui, vou pecar. Não, são estágios. Até você... Então, o estágio da escravidão. O que fizeram? Prenderam ele com algemas de bronze. E quem era Sansão? O cara, o temido, o venerado pelos homens, pelos meninos, pelas meninas, por os velhos, porque o cara punha o terror. Era o cara. Às vezes a sua algema, que o diabo está te prendendo, seja o dinheiro, seja algum vício, alguma doença, pode ser. Nesse caso, especificamente aqui, é da mulher. Mas pode ser qualquer outra coisa que pode escravizar você, algemar você, destruir você. Outro estágio, escárnio. Ele se tornou a diversão dos seus inimigos. Imagina, o cara que era temido pelos seus inimigos passou a ser diversão deles. Olha que vergonha, olha que tristeza que o cara submeteu. Sansão divertia com eles. Agora, eles estão divertindo com Sansão. Sansão zombava deles. Agora, eles estão zombando de Sansão. Mudou tudo. Por quê? Brincar com coisas que você não pode brincar. Existem coisas que você não pode brincar nunca. Nunca, mas nunca mesmo. Pecado você não brinca, você foge, cai fora. E ele se tornou o bobão, o trouxa. O bobo da corte. Era o homem temido, admirado, agora é o bobão. E por fim, ele começou a gerar o que? Escândalo. Ele, o grande Sansão, se tornou o bobo da corte, mas isso não foi o pior. O pior foi que os filisteus começaram a zombar de Deus. Quando você, homem de Deus, mulher de Deus, entra nessa rota de pecado, de fazer as coisas erradas, você começa a trazer dano para o reino de Deus. As pessoas não vão apenas zombar de você, elas vão zombar do Deus que você serve. Porque agora, os filisteus estavam dizendo, cadê o Deus de Sansão? O nosso Deus, Dagom, um bicho, uma porcaria de uma estátua. Tem cabimento? Olha que nível que você é capaz de chegar quando você não vigia. Olha aonde você vai, aonde você vai parar. Uma pessoa ilustre, decente, um camarada de valor, uma pessoa com um posicionamento claro,
entra numa rota de colisão, entra num declínio tão grande, que ele já não é mais nada. Antes, as pessoas diziam, Sansão, o Deus de Sansão, ó, é poderoso, hein? O Deus dele é extraordinário. Agora não, agora é Dagon. Dagon. Certo? Então eles tinham certeza, os filisteus, que Dagon havia derrotado o Deus de Sansão, o Deus de Israel. Então você consegue perceber que desgraça que a gente entra, que inferno que vira a sua vida, que prejuízo você gera, quando você não entende isso, quando você não dá valor a essas coisas. Porque o herói de Israel agora estava nas mãos deles, o grande herói, o grande Sansão. O que aconteceu com Sansão? Todos nós somos passíveis de passar por isso. Ninguém aqui está isento. Ninguém. Basta você descuidar da sua vida espiritual. Basta você descuidar de coisas que você nunca poderia descuidar. Sua vida de oração, sua vida de leitura de Bíblia, sua vida de consagração, você não pode descuidar disso. Você não está tão forte o suficiente que você se dá o luxo de não orar mais, de não buscar mais a Deus. Se você pensar dessa forma, vai ter problema. Quando os heróis de Deus tombam, não são os heróis que são questionados, sabia? Engraçado. O Deus, é o Deus desses heróis. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Agora, finalizando aqui, o que podemos aprender com a oração de Sansão? No final, lá no final, Sansão faz uma oração que eu achei muito interessante. Muito interessante. Quando ele entende o que ele passou, quando ele reconhece que ele foi infiel a Deus, quando ele reconhece que ele desobedeceu os mandamentos de Deus, quando ele reconhece que ele falhou feio. Ele foi instruído, ele foi ensinado, desde a sua infância ele sabia que ele era separado por Deus, que ele era escolhido por Deus. Aí ele cai em si, mas já cego, completamente cego. Os filisteus arrancaram os 2 olhos dele. Cego, 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 cego. Aí ele faz uma oração. Olha o que a gente pode aprender com essa oração. Ele começa assim, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Primeira coisa que ele faz, lembra-te de mim. Então eu escrevi aqui, o que Deus poderia ter falado para ele. Deus diria a ele, eu nunca esqueci de ti. Foi você que esqueceu de mim. Aí ele continua a sua oração. Ó Deus, dai-me forças mais uma vez. Então Deus poderia ter dito a ele assim, eu não quero dar forças mais uma vez. Eu quero restaurar as suas forças para sempre. Não é mais para um ato apenas, é para toda a vida. Aí ele faz a sua oração triste, né? Fatídica, horrível, uma oração de desespero, uma oração de final de vida, de final de história, colocando fim nas promessas de Deus, antecipando os planos de Deus para a vida dele. Aí ele ora assim, que eu morra com os filisteus. Então Deus poderia ter dito a ele, não quero que você morra, Sansão. Eu quero que você viva, que você governe esse povo como governava antes. Você acha que Deus quer que você morra? Você acha que Deus quer que você seja envergonhado? Não, não é isso. Nada disso. Lembra-te de mim. Algumas dicas da oração de Sansão, para mim e para você. Isso mostra coisa importante. Lembra-te de mim, significa o quê? Arrependimento.
Dá-me forças mais uma vez. Significa o quê? Dependência. Antes ele não tinha, agora ele está tendo. Se tiver que eu morrer, eu vou morrer para que Israel não sofra. Determinação. Agora, preste atenção. Deus não está entre os que dão risadas da nossa queda. Sabia disso? Pelo contrário. Deus fica triste. Deus entristece com o tipo de vida pecaminosa que muitos de nós que vivemos. Deus não se agrada disso. Deus não tem prazer nisto. Deus não tem prazer nas suas fraquezas. Deus não se diverte com os nossos fracassos, nunca. São os nossos adversários que divertem com os nossos fracassos. Deus não. Deus está olhando dentro dos nossos olhos, dentro dos olhos de cada um de nós. Sabe fazendo o quê? Tentando fazer o quê? Tentando nos cativar. Tentando nos atrair para Ele. Porque se nós não formos atraídos por Deus, fatalmente o diabo vai nos atrair. E vai nos levar ao fracasso. Vai nos levar à tristeza. Agora, eu achei interessante que mestre de vida você vê, mas qual o segredo da força de Sansão? Cabelo dele? Não tinha nada a ver com cabelo. Nada a ver. Juízes 13, 24 e 25 mostra aqui qual era o segredo da força dele. A mulher deu à luz a um menino, e mulher, a mãe dele, e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Aleluias. Olha o segredo da força dele. A bênção de Deus sobre ele. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. É o que eu preciso. É o que você precisa. Nós só precisamos disso, irmãos. Só que tem um detalhe. Deus não combina com o pecado. Não existe liga. Água e óleo, não mistura. Pois o profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Então, quer dizer, é o meu pecado, o seu pecado que nos divide com Deus. Não tem como de Deus nos abençoar. Uma vez que eu estou no pecado, não tem jeito, irmãos. Está ruim. Então, essa palavra tem pelo menos 2 endereços. Primeiro, para aqueles que pensam que está de pé. É assim que diz o profeta, o apóstolo Paulo? Aquele que pensa que está de pé. Não é aquele que está de pé, não. É o que pensa que está de pé. Cuide, para que não caia. Ok? Para aqueles que caíram, olhem para o céu e digam a Deus: lembra-te de mim, renova as minhas forças e me restaura. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. E eu quero finalizar dizendo: como é que você quer ser lembrado na sua vida, na sua história? Vai depender só de você. Quando você olha e vê a história de Sansão, o que você lembra? Que o cara foi derrotado por uma prostituta. E quem era o cara? Um nazireu de Deus. Um cara escolhido por Deus. Quando você olha para José, o que você lembra? José correu, vazou do pecado. Quando você olha para Davi, você consegue imaginar um menino, mais ou menos 16, 17 anos, com uma funda. Ele lança aquela funda, porque o papel meu e seu Deus não faz. Qual era o papel de Davi? Pegar aquela funda, aquela pedra e lançar. Qual era o papel de Deus? Turbinar aquela pedra. Aumentou aquela velocidade 200 vezes mais no mínimo, e a pedra explodiu na cabeça daquele infeliz. Então é assim
que a gente encerra a vida da gente. Como é que você quer ser lembrado? Fala para mim. Só depende de você. E por incrível que pareça, Deus hoje está te dando uma oportunidade para isso. Não importa como é que você está vivendo. Você pode sair dessa vida. Olha. Pode sair. Eu lamento muito, em poder dizer que o final da vida do meu pai foi ruim. Meu pai morreu bêbado. Ruim. E a morte dele foi ruim para nós. Para mim, para os meus irmãos. Todos nós sofremos. Todos nós padecemos. Mas foi uma escolha dele. Então, quando eu olho para trás e eu lembro de pai, a imagem que eu tenho é essa. Ruim, horrível. Muito ruim. Então eu decidi fazer diferença na vida dos meus filhos. E oro todos os dias para que Deus me dê graça para isso. Para que quando eu partir e for embora, os meus filhos possam dizer: olha o legado que ele deixou. Porque eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer diferença. Só depende de você. Porque o diabo nunca vai dizer para você a quantidade de tempo, de quilômetros que você andou. Nunca, nunca, nunca. Ele nunca vai dizer para você o quanto você melhorou. Nunca. O diabo sempre vai estar te acusando. Sempre vai estar te perturbando. Sempre vai querer fazer você voltar atrás. É ele que vai aplaudir o seu fracasso e as suas derrotas. Deus não. Deus não tem prazer nisto. Deus não tem prazer no meu fracasso. Quando Davi fracassa, ele peca contra Batseba. Quando você vai ler aquilo ali, você fala assim: gente, que coisa bela. Deus manifesta no profeta Natã e manda o recado para Davi. E o recado foi esse: cara, por que você pecou? Por que você fez isso, Davi? Eu não tirei você de trás das ovelhas do seu pai? Quem era você? Olha o que você se tornou. É como se Deus estivesse falando: você é maluco, cara? Como é que você faz uma bobeira dessa? Porque Deus não tem prazer. Os inimigos de Davi aplaudiram. Mas Deus não. Deus entristece com o meu pecado. Deus entristece com o meu fracasso. Diferentemente dos nossos adversários, que torcem, desejam, todos os dias que eu e você fracassem. Que eu e você não vire nada na vida. Que eu e você continue nessa miséria, nessa vida promíscua de erro. Porque se você vive desse jeito, você nunca vai virar nada. Deus não vai poder confiar em você. Confiar em que jeito? Como é que Deus vai confiar grandes coisas na mão de um homem fraco, irmãos? Não tem jeito, olha. Que é dominado por qualquer coisa. Não tem jeito, olha. Não funciona assim. Vamos colocar de pé? Não quero que você fique triste com essa palavra, hein? Por favor. Eu quero que você fique atento, antenado. Porque ela tanto serve para você como para mim. Eu não estou pregando só para você. Estou pregando para mim também. Porque eu preciso vigiar. Ah, como preciso. Preciso ficar ligado o tempo todo.
para que Deus tenha misericórdia de mim, me ajude. Sansão reinou 20 anos. Ele reinou metade daquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha para ele 40 anos, no mínimo. O cara reinou 20. Se ele tivesse reinado 40 anos, a história de Israel era outra. Você percebe que o pecado antecipa a nossa morte? O pecado nos envelhece. O pecado fere a gente, machuca a gente, destrói a gente. O pecado interrompe os planos de Deus com a gente. Interrompe. Você precisa estar atento com isso, para fazermos diferença. Hoje eu disse aqui pela manhã que o problema desse país não é político, irmãos. Nunca foi. Nós temos um governo aí terrível, que não precisa de falar muita coisa. Você sabe. O problema desse país não é a direita que vai melhorar ele. Eu sei que a esquerda vai piorar, mas a direita também não vai melhorar muita coisa. Porque o problema desse país é espiritual. A hora que você, eu, nós, colocar a nossa vida diante de Deus, nós começarmos a sermos ousados na palavra de Deus, nós vencer o pecado e começar a fazer diferença nessa nação, e como diz a Bíblia, levantar mãos santas, você vai ver o que vai acontecer. O trono do diabo vai cair. Acabou, não tem outro jeito, ora. Mas enquanto eu e você ficar aí amigo do pecado, ou então não dando importância para o pecado, convivendo próximo dele, e não dando importância a isso, não, está errado. Você tem que vigiar para você não ficar cego e surdo, para você se acomodar, se amoldar a esse mundo. Não pode. Ó. Eu vejo hoje crente achando que está tudo normal, achando que aborto é normal, achando que adulterar é normal, prostituir é normal. Não tem nada de anormal nisso, irmão, nada disso. Conversa. Eu tenho que... tem o quê? Você tem que ser santo. Homem de Deus, mulher de Deus. Para nós fazer diferença nessa nação. Ei, para aí, aqui não. O rei mandou buscar Elias, que estava no monte orando. Mandou 50 soldados armados até o dente. Fala, arrasta aquele profeta de uma figa. Chega os caras lá, abusados. Profeta, o rei mandou buscar o senhor e vamos embora, acelera. E o profeta disse, se eu sou homem de Deus, cair fogo sobre vocês. Torrou. Veio mais 50, morreram. A terceira leva de 50, o capitão já chegou, chefe, calma, nós sabemos que o senhor é fire puro. Pelo amor de Deus, sou casado, eu tenho família, meu soldado está todo... Não, nós não podemos morrer não. Misericórdia, mas pelo amor de Deus, vai com a gente, em nome de Jesus. Tá bom, vou quebrar seu galho. Ok? Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Então você não pode aceitar. Não pode conformar com o que está errado aí fora. Aleluia. A nossa vida continua do mesmo jeito. Isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa base, regra de fé. Passou disso aqui, está errado. Isso aqui é o que direciona nossas vidas. Está fora disso aqui, estou fora. Vai ficar sem cabeça, então fica. Mas é melhor entrar sem cabeça no céu de entrar com cabeça no inferno. Entrar de cabeça no inferno. Estou fora. Vamos embora. Isso é para os solteiros também, viu? Os virgens do Senhor. Aleluia. Vamos participar da ceia. Pastorzão, pega aí, ó.
Você, a Letícia, ó. Meu, ivermectina top. Cid, pega aí o pão. Na Covid, Flávio, eu, mais caro, distribuo ivermectina para o povo. Pastor, vai dar certo? Não sei, mas pelo menos não briga, você não pega. Eu tomei tanta ivermectina, irmão, que eu estava até verde já. Ai, o Xandão não pode saber, não, eu estou ferrado, mas já passou. Nunca peguei nada. E ai. Só nós dois, né? Assim, vamos embora. Bora, irmão, toma. Cura, não sei. Mas quem não mata também não mata, não. Fica tranquilo, pode ir. Não vai fazer mal, não. Que bênção. Senhor, nós consagramos esse pão ao Senhor. Esse vinho ao Senhor, em nome de Jesus. É para um propósito único. Relembrar a morte do Senhor. Até que Ele venha nos buscar. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Venha participar da Santa Ceia.